Estamos de volta para mais um Bíblia Fala, aqui na Rádio RCS e também no Hope Channel Portugal. É sempre um privilégio muito grande podermos estar consigo, tanto eu como o Pedro Esteves, para podermos abrir a Palavra de Deus e percebermos o que é que Deus tem para nos dizer. Neste dia, tal como temos vindo a fazer em outros dias que já mencionámos, estamos com as epístolas de Pedro, com a primeira e segunda epístolas de Pedro. Já vamos na segunda epístola e estamos quase a chegar ao fim desta série. O que é certo é que ainda temos tempo para abrir a nossa Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. É para lá que eu quero levar você que está desse lado a poder ler connosco esta passagem, capítulo 2, versículos 21 e 22, que diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada ao espojador de lama. Pedro, o apóstolo Pedro aqui está com uma linguagem, digamos, muito forte. São palavras duras que ele escreve. Como é que nós podemos encontrar, no fundo, entender melhor esta parábola? Bom, se quisermos tentar justificar aqui um bocadinho, Pedro, da utilização desta parábola assim um pouco agressiva, talvez, na linguagem, claro, convém dizer que não foi ele que inventou este provérbio. Sim, porque já existia. Ele próprio cita um provérbio, mas na verdade tempo. Encontra-se na Bíblia, porque este provérbio está no livro dos provérbios. Exatamente. Eu não tenho aqui registado, mas se a memória não me falha, é Provérbios 26:11. E de facto o provérbio diz exatamente isso: o cão que volta ao seu próprio vómito, não é? No sentido de alguém que, já tendo abandonado um caminho mau, volta para ele, não é? Ou seja, fica muito pior ainda do que estava antes. Exatamente. E a imagem de alguém ir para estar no seu próprio vómito é uma imagem muito forte, claro, em termos de visão e dos pensamentos que nos provoca, mas ilustra uma realidade tremenda. Claro. Portanto, a força desta imagem é que Pedro estava muito preocupado com o destino, se quisermos, o resultado do ensino de que estes falsos mestres que temos estado a falar ao longo desta semana. A verdade é que esses falsos mestres estavam a conseguir operar resultados, não é? Da sua obra, e portanto estavam a levar pessoas no fundo de volta aos seus pecados, a práticas antigas, e a abandonar, se quisermos, a mensagem pura do Evangelho, que ela sempre traz as pessoas para uma reforma, um reavivamento na sua vida. Ora, esta falsidade destes ensinos estava a fazer com que muitas pessoas voltassem a práticas antigas e a abandonar, lá está, esta novidade de vida à qual Jesus tinha chamado as pessoas através da mensagem dos apóstolos. Ora, isto mostra que Pedro estava realmente preocupado. E podemos, portanto, até justificar um pouco ou entender a utilização deste provérbio e da força desta imagem, precisamente porque é como se Pedro quisesse chocar um pouco as pessoas. Exatamente isso. Abanar com elas. E há momentos que, para poder abanar com uma pessoa, talvez usar uma imagem forte seja uma das melhores maneiras de o fazer. E o segundo animal que Pedro vai trazer neste provérbio, percebe-se claramente aquilo que é deixar um determinado caminho e depois voltar a ele, porque ele fala da porca lavada. Ou seja, normalmente estes animais não são animais propriamente limpos ou que vivem... Não são conhecidos pela sua limpeza. Pela sua limpeza, não é? E ele aqui fala da porca lavada, mas que volta novamente à lama. À lama. É interessante porque em português o termo que nós temos para o próprio animal é porco. Exato. Que é o mesmo termo que usamos noutros contextos para dizer uma pessoa que não está limpa. É curioso essa mistura, porque noutras línguas não é o caso. Exato. Noutras línguas o nome do animal não tem nada a ver com sujidade. Exatamente. Então aí talvez se percebesse melhor, ou melhor, em português talvez ajuda a dar mais força. Exatamente. Porque a ideia de que o porco é um animal que por si é um animal sujo, o próprio nome já significa isso, portanto, por natureza, vamos dizer assim, pela própria característica do animal, não é normal, expectável que o porco esteja limpo. Mas, assumindo que um porco foi possível dar-lhe, ensiná-lo, por exemplo, veja que aí não podemos dizer dele adquirir conhecimento, claro. Mas se alguém tivesse conseguido ensinar o porco a ser, por exemplo, um animal doméstico, então viver em casa, comportar-se como um animal doméstico, ter um tipo de comportamento diferente. Ter hábitos de higiene que os animais domésticos têm. Por exemplo, de outros animais domésticos,
cuidam da sua própria higiene. Portanto, seria um espanto ter conseguido fazer com que um animal cuja característica é a falta de limpeza ganhasse hábitos de limpeza. Então é nesse sentido que a tristeza seria maior de ver um animal que, sendo sujo, por natureza conseguiu aprender a ser limpo, de repente abandonar essas virtudes, chamemos-lhe agora assim, que alcançou e afinal voltar a ser aquilo que aparentemente, ou que à partida se esperaria dele. Então aqui está uma imagem muito forte, mas também muito assertiva da experiência na vida de homens e mulheres que abandonaram práticas, caminhos, concepções da vida e de Deus que eram completamente erradas, em alguns casos, quem sabe até de perversão, e depois de terem abandonado esse caminho, deixam-se enganar ao ponto de voltarem para esse estado. Então, o ponto de partida aqui é que realmente é uma coisa grave. E claro, todo o crente precisa de estar atento para não se deixar cair neste engano. Talvez ainda pudéssemos citar aqui duas coisas. O primeiro ponto é dizer que isto não significa que as pessoas a quem isso aconteça estejam fora da possibilidade de voltar ainda ao seu estado inicial. Se não lembremos da parábola de Jesus do filho pródigo, não é? Esse é que era alguém que tinha direito a uma herança, era o filho de um pai nobre e que o amava. Ele deixou-se ir, e é curiosa aqui a ligação à parábola, porque a parábola do filho pródigo diz-nos que ele teve mesmo que andar com os porcos e alimentar-se como os porcos se alimentavam, mas nós sabemos que apesar disso, e é uma história criada por Jesus, claro, para ilustrar esta verdade, que foi possível ele sair do lamaçal do porco, onde chegou a viver e a comer, e voltar para a companhia do seu pai, que mais do que aceitá-lo para estar ali, aceitou dar-lhe todas as benesses e os direitos que ele sempre teve ao abraçá-lo como filho, dar a aliança, o anel, digamos, da herança. Não se preocupando com o dinheiro que ele tinha perdido, não é? Deixando para trás tudo o que tinha acontecido. Mas também não deixa de ser verdade, e aqui poderíamos fazer referência a outra parábola, talvez até pudéssemos lê-la, eu creio que pode ser útil relembrarmos palavras do Senhor Jesus, que no capítulo 12 de Mateus, e é lá que eu vou ler estas palavras ou relembrá-las, Jesus vai a certa altura dizer o seguinte, Mateus 12, 43. Jesus disse, voltarei para a minha casa de onde saí. Perdão, eu estou a ler o 44 já. O 43 diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. É uma parábola, que Jesus conta também, mas possivelmente contendo algumas verdades muito importantes. Nesta história que Jesus vai criar, aqui está a falar de alguém que esteve possuído por um espírito imundo, e nós sabemos, se conhecemos a Escritura, sabemos que nos Evangelhos, no período dos Evangelhos, da vida de Jesus, esta era uma situação muito comum. Jesus, aliás, e os próprios apóstolos, os seus discípulos, em várias ocasiões libertaram pessoas da possessão destes espíritos demoníacos. Jesus conta esta história para ilustrar esta verdade. Se alguém estava possuído por um espírito imundo e foi libertado dele, e isto é interessante notar porque a história parece não dizê-lo, mas está subentendido, porque nós sabemos que é assim, que para uma pessoa se libertar dele é porque Jesus, ou a ação do seu Espírito Santo, teve que agir. Portanto, no fundo é o mesmo que dizer, se alguém foi alvo da intervenção de Deus ao ponto de um espírito imundo ter abandonado a sua vida, mas se essa pessoa permitir, e nós não podemos esquecer isto, mais uma vez, a história não o conta porque faz parte do conhecimento geral da Bíblia, mas o que a Bíblia nos ensina é que para que Satanás e os seus espíritos tenham acesso e possam controlar a vida de uma pessoa, a pessoa tem que permitir. Portanto, eles não têm autoridade, mesmo o poder tremendo de Satanás não tem autoridade para fazer o que quer na vida de uma pessoa, porque nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, ele serve para o bem e também serve para o mal. Ou seja, nós também podemos responder ao mal negando-o. Mas esta história de Jesus então ilustra esta grande verdade a que Pedro também fez alusão. É que se uma pessoa foi liberta, se deixa novamente conquistar e escravizar por esse mesmo espírito, agora o espírito não vem na mesma força. Ele vem 7 vezes mais forte. No fundo, são 7 espíritos que vêm sobre a pessoa.
Então, aqui está uma tremenda ilustração e uma mensagem muito poderosa para nós, de que depois de conhecermos a verdade, que não nos passe pela cabeça, se posso usar também uma expressão dura, voltar ao erro ou à mentira. Porque nesse caso é muito possível, segundo as palavras de Jesus, que a mentira então tenha mais poder sobre nós do que teve antes. Eu penso que ninguém quer tal experiência na sua vida. Claro que não queremos viver esta experiência de maldade e voltar a caminhos que no passado nos trouxeram grande tristeza, e por isso Cristo mostra-nos o caminho, e eu acredito que você que está desse lado, que já deixou um determinado caminho que era um caminho mau, não quer voltar a ele, de certeza absoluta. Bom, amanhã voltamos neste mesmo horário, aqui nesta que é a sua rádio e também no Hope Channel. Até lá.